32 agora. Vamos para o nosso bate-papo, continuar falando sobre temperamentos. Você se lembra que nós começamos na segunda-feira dando mais ou menos uma ideia teórica a respeito de temperamentos, quando foi que surgiu toda a conversa a respeito dessa temática, a partir de Hipócrates, o pai da medicina, depois aperfeiçoada por Galeno, que deu a primeira nomenclatura temperamentos, e os dois considerando sempre 4 temperamentos principais em todos os seres humanos. Nós falamos também que temperamento tem a ver com tempero, tem a ver com equilíbrio, tem a ver com o humor da pessoa, como ela corresponde às situações externas. Corresponde às situações externas com um pouco mais de alegria, de felicidade, de bem com a vida, um outro com um pouco mais de irritabilidade, um pouco mais de energia, o outro com um pouco mais de tristeza, de melancolia, o outro com um pouco mais de frieza, de tranquilidade, não está nem aí para nenhuma dessas situações. Então, o primeiro é o sanguíneo, que está sempre de bem com a vida, né? Pelo menos assim, no que diz respeito a essa supremacia, esse predomínio, melhor dizendo, desse temperamento. O outro que é sempre um pouco mais irritadinho é o colérico, o outro que é sempre mais tristinho é o melancólico, e o outro que é sempre mais friozinho, desligadinho, é o fleumático. 4 temperamentos que... Primeira informação que eu ainda não dei aqui para você. 4 temperamentos estão presentes em todos os seres humanos. Só que o que predomina tem um par opositor. Quando esse predomina, o par opositor, ele praticamente fica inativo dentro da pessoa. Muito rarissimamente você vai ver uma pessoa, por exemplo, colérica, apresentar algum sinal de fleuma, dificilmente. Ou uma pessoa fleumática apresentar algum sinal de cólera, é raro. Ou alguém que é, por exemplo, melancólico, que tem seu par opositor como o sanguíneo, apresentar aquela alegria do sanguíneo, aquela coisa toda de falar com todo mundo. Se isso acontecer, pode ter certeza que a pessoa não está bem naquele dia, né? Parece que está beleza, mas não está legal, porque não é o seu natural, não é o seu comum, não é como o seu humor responde às influências externas, aos, como é que se diz? Esqueci a palavra. Aos estímulos externos, tá certo? Começamos a falar também que há um temperamento predominante e 2 temperamentos que vão variar em porcentagem dentro da pessoa. Então, assim, se você tem um temperamento predominante colérico, você pode ser 40% colérico e ter 32% de sanguíneo e 28% de melancólico. Ou então, se você é um sanguíneo, você pode ser 60% sanguíneo, aquela coisa toda, aquela alegria esbagaçante, e pode ter uns 20% de colérico, né? E mais 60? 60 mais 20 e mais 20% de fleumático. Melancólico você não vai ser. Então, pode existir vários tipos de porcentagens, tendo 3 temperamentos em uma só pessoa que mais vão aparecer, o outro que é opositor, como eu disse antes, vai sumir, e um predominante. E é claro que o predominante também vai ter uma porcentagem. Então o cara vai ser mais irritado quando ele é mais colérico. Já pensou uma pessoa 80% colérico? Tu é doido. Uma pessoa 80% sanguíneo? Tu é doido. 80% melancólico? Tu é doido. 80% fleumático? Tu é doido. Então ninguém aguenta uma pessoa nesses graus tão altos de um temperamento só, tá? O texto que a gente usa como base, Gálatas 5:22, em que o apóstolo vai mostrar vários tipos de fruto do Espírito, como sendo hoje um instrumento na vida de quem quer mudar as suas reações negativas ao mundo, aos estímulos externos, entendeu? Então, por exemplo,
eu já disse isso aqui, uma pessoa que é destemperada, a temperança vai ajudá-la. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de equilíbrio, de tempero na sua vida comportamental, nas suas reações de humor em relação à vida, ela pode encontrar em um desses frutos do Espírito aqui de Gálatas 5:22, o meio de ser controlado pelo Espírito Santo. Lembrando que é uma escolha sua, a mudança parte da consciência que a gente tem e de como essa consciência nos leva a perceber a necessidade de a gente mudar determinados tipos de coisas na vida da gente, tá certo? A vida vai mudando a gente. Eu já disse aqui também, e é importante que você saiba que o ser humano é um ser muito complexo e ele não dá para ser enquadrado em uma nomenclatura apenas. E outra questão, o temperamento de uma pessoa sanguínea, por exemplo, vai depender da cultura dela também, de como ela foi criada, da forma como, por exemplo, ela foi estimulada pelos seus pais. Então, um menino que é sanguíneo, quando ele é muito preso, quando ele é de uma família super tradicional, ele até reage muitas vezes com certos estímulos, mas ele é o tempo todo repreendido pela família. Ele chega em um patamar da sua idade em que os seus estímulos vão estar sendo reprimidos pela forma como ele foi educado. Assim vai acontecer com qualquer outro tipo de temperamento. A criação é muito importante no desenvolvimento da criança. Uma criança colérica, que certamente é uma criança com mais dificuldade de ser freada, porque tem uma opinião muito segura daquilo que quer, tem certeza absoluta daquilo que quer da vida, e às vezes a certeza absoluta é incorreta. Se ela não for bem trabalhada pelos seus pais, se os seus pais não tiverem condição emocional para poder guiar com firmeza essa criança, seus pais vão ter dificuldade de ajudá-la a entrar pelo caminho correto, tá certo? Então, cada temperamento, cada pessoa, cada indivíduo vai depender também da forma como ela recebeu cultura, recebeu ensinamento e todo o estímulo da sua sociedade, tá bom? Uma outra informação importante antes da gente entrar de novo nos detalhes do sanguíneo é que uma pessoa, ela pode na sua infância apresentar um certo tipo de temperamento. Quando ela começar a chegar na adolescência, depois juventude, fase adulta, ela mudar completamente o temperamento. Então, às vezes uma criança parece ser super sanguínea, tudo tá alegrezona e tal quando é criança. Quando chega na adolescência, ela já começa a demonstrar até uma condição do seu pau opositor. Uma criança sanguínea pode se tornar um adulto melancólico, porque nessa fase de transição da infância para a adolescência pode haver uma grande mudança de humor na pessoa. Então são pesquisas mais recentes, que foram feitas empiricamente, porque as pesquisas anteriores eram feitas apenas com adultos. Então a pessoa já tinha o seu temperamento mais ou menos formado. Só que quando as pessoas começaram a ser acompanhadas desde cedo, aí viram que uma criança que demonstrava ser uma criança aparentemente sanguínea, de repente foi mudando o seu modo de reagir, de se comportar frente aos estímulos externos, e mudou completamente o seu jeito de ser. Estranho isso, né? Mas é a vida humana. Para você ver como o ser humano é completamente complexo. Mas há crianças também que, sendo acompanhadas, começaram a dar sinais logo cedo de melancolia e continuaram melancólicos, de fleuma e continuaram fleumáticos, de sanguíneo e continuaram assim, coléricos e continuaram assim, tá? Então vamos lá para o nosso querido e amado sanguíneo, que tem como pau opositor o melancólico. Você percebeu que, como eu disse antes, eu estou falando sobre uma qualidade agora do sanguíneo e comparando também com o melancólico, por exemplo, que é o seu opositor, falando a respeito de um outro temperamento. Por quê? Para a gente dar dinâmica à nossa conversa, tá? Para você perceber que existem pontos também no sanguíneo que pode estar no colérico.
algumas qualidades que podem estar no sanguíneo e que pode estar no melancólico. Alguma qualidade, não todas as qualidades. Então, uma pequena coisa pode ser muito parecida em relação a um outro temperamento, tá bom? Então, vamos lá. Nós já falamos que o sanguíneo é um ser extrovertido, é para fora, ele é para frente. Nós apresentamos aqui os seus pontos positivos, que ele é comunicativo, cordial, eminente, simpático, compreensível, gosta de fazer amizades e também dá importância aos amigos. Uma outra qualidade que eu coloquei, inclusive, entre aspas aqui, é que o sanguíneo, desculpa aqui a sessão alérgica, né? Você sabe como é. O sanguíneo também é bastante barulhento. E por que entre aspas? Porque o barulhento, o sanguíneo, quando chega, ele traz alegria para casa, não é isso? Ele traz uma alegria imensa. A casa onde tem pessoas sanguíneas aqui é uma casa sempre em estilo de festa, é zoadenta. O pessoal conversa alto, o pessoal gosta de ouvir música alta, o pessoal gosta de bater a porta, o pessoal entra e sai o tempo todo, é uma energia, é uma inquietação. Pessoal sanguíneo, então tem essa questão do barulho que pode ser uma coisa super positiva dentro de uma casa, né? Então, assim, o sanguíneo normalmente não deixa o ambiente onde ele está se tornar um ambiente de tristeza. Ele não deixa o ambiente se tornar um ambiente de melancolia, porque está sempre fazendo barulho. Pessoal crente, então, né, gente? Que conhece muita música, o povo que faz parte do louvor, meu Deus do céu. Então, é o tempo todo cantando, é o tempo todo batucando. Então, nunca vai ter silêncio absoluto dentro de uma casa onde os melancólicos estão presentes, né? Perdão, obrigado, papai. Onde os sanguíneos estão presentes. Viu que eu estou uma assessoria boa aqui, né? Os sanguíneos estão presentes. Claro, sim, salve em momentos em que o sanguíneo precisa estudar também, né? Precisa se concentrar, precisa vencer a inquietação para poder se concentrar nos seus estudos e alguma coisa desse tipo. E, inclusive, os sanguíneos gostam até, não todos, né? Isso aí já é uma questão de disciplina de cada um, gostam até de, às vezes, estudar uma coisa ouvindo outra. Uma coisa que o melancólico não vai conseguir, porque ele se concentra numa coisa só. E há diferença também de gênero sexual, né? Porque se uma mulher sanguínea se comporta de um jeito, o homem sanguíneo vai ter qualidade muito parecida com a da mulher, mas há também muitas diferenciações. Então, por exemplo, uma mulher sanguínea, ela tem muito mais habilidade de perceber mais coisas acontecendo, ou de, não de perceber, mas de fazer mais coisas ao mesmo tempo. Ela vai conseguir estudar, enquanto o filho fala alguma coisa com ela, enquanto ela está vendo alguma coisa no WhatsApp, ou escutando uma música. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo e o sanguíneo consegue conviver com essa situação de barulho, o que o melancólico não vai conseguir, né? Se ele não tiver um lugar para ele se aquietar, se concentrar, ou então por muita disciplina, ele conseguindo em viver com sanguíneos e sabendo como ele achar o mundo dele no meio do barulho, se não for assim, ele não vai conseguir. Então, o sanguíneo também é muito barulhento. Uma outra qualidade do sanguíneo é que ele é otimista, é muito otimista. Então, qualquer coisa que chegar à sua mão para fazer, ou qualquer ideia que você apresentar para o sanguíneo, pode ter certeza absoluta que ele vai dar a maior força, vai colocar lá para cima, vai inclusive te ajudar dando muitas ideias a respeito do projeto que você, porventura, vai lhe contar, porque ele é muito otimista. Ele não vê pontos negativos nas coisas, ele vê sempre pontos positivos. Então, se você, por exemplo, tem uma ideia e quer que essa ideia vá adiante, ou quer um estímulo muito grande em relação a essa ideia, procure pessoas sanguíneas e conte a ideia. Procure apoio dos sanguíneos para ouvir a respeito dessa ideia. E se você precisa só de estímulo,
otimista, o sanguíneo é a pessoa certa a quem você vai procurar, porque ele vai colocar lá para cima. Pode ter muitos defeitos, mas ele não vai ver os defeitos, ele vai colocar, vai apresentar apenas qualidades, porque essa também é uma das características principais de uma pessoa sanguínea. É muito otimista em relação às coisas, em relação à vida, em relação ao momento, inclusive em relação a determinados problemas. Ele é muito otimista. Ao contrário, melancólico. Depois a gente fala do melancólico, né? E uma outra qualidade do sanguíneo é que ele é muito amistoso e afetuoso. Ou seja, ele não gosta de briga. Ele pode até, em um momento de iminência, de responder rápido, porque eu vou falar já já, o sanguíneo também às vezes fala sem pensar, ele pode até, num momento de espírito colérico, dar uma resposta, mas imediatamente ele volta atrás e tenta amenizar, porque ele não gosta de briga, ele gosta da coisa de amigos, ele é amistoso. Ele não gosta também de muita disputa. Ele gosta dos climas amistosos, de estar reunido sempre com pessoas. Ele gosta de acariciar as pessoas, de dar carinho, de beijar. Enquanto que pessoas como os fleumáticos, por exemplo, ou os melancólicos, por exemplo, ou os coléricos, por exemplo, não conseguem ter tanto carisma quanto tem o sanguíneo, exatamente pelo seu modo, não só descolado, mas muito amistoso e afetuoso de ser, de dar carinho às pessoas e tudo mais. Então, quando você encontra uma pessoa sanguínea, ela sempre vai se atirar, ela sempre vai procurar abraçar, né? O melancólico normalmente espera ser abraçado, recebe o abraço. O fleumático também é muito simpático, vai receber o abraço. Nem sempre o colérico vai aceitar o abraço, né? Às vezes ele coloca o cotovelozinho assim do lado para não receber o abraço de forma completa. Mas normalmente o sanguíneo é aquele que abraça muito, que tem uma satisfação muito grande de estar com pessoas e acariciar também as pessoas. Ele também é compassivo com as necessidades das outras pessoas. Então, se você chegar contando uma situação de miséria para um sanguíneo, com certeza ele vai tomar alguma atitude para te favorecer. Enquanto o melancólico vai pensar um pouco mais, será se é verdade? Será se essa pessoa está falando a verdade? O fleumático não vai se interessar muito por isso. O colérico vai pensar, será que se eu fizer isso eu recebo o que em troca? O sanguíneo não, vai se jogar, vai doar, mesmo que depois ele se arrependa, mas o sanguíneo, ele se entrega de vez. Ele já começa a chorar antes do próprio cidadão contar a história, e já começa a chorar e tudo mais. Então, assim, são estas e muitas outras as qualidades, os pontos positivos de um sujeito sanguíneo, que é uma pessoa que está sempre à disposição para responder, para atender. Então, por isso que recepcionistas sanguíneos se dão muito bem na vida, vendedores sanguíneos se dão muito bem na vida, porque são muito otimistas, né? Eles conseguem ver muito o lado bom da vida e são bastante simpáticos. Conseguem também enrolar muita gente, né? Porque o cara com a qualidade sanguínea, se ele não tem um caráter bem trabalhado, aí você imagina, ele tem todo o carisma, mas com um caráter não bem trabalhado, ele pode se aproveitar muito de quem ele quiser, se ele quiser fazer isso. Mas o sanguíneo não é só flores, né, gente? Pensou que eram só flores, né? Pensou que era um jardim cheiroso, né, filho? Rosas também têm seus espinhos, ou seja, o sanguíneo também tem seus pontos negativos, ou melhor, tem seus pontos a serem trabalhados, que também são negativos, né? Então, o que o sanguíneo é? Primeiro, o sanguíneo é barulhento. Você lembra que eu falei que era uma qualidade, mas estava entre aspas? Porque também pode ser um ponto a ser trabalhado. Por exemplo,
O sanguíneo não consegue chegar em casa de madrugada sabendo que tem uma pessoa ali dormindo e que vai acordar às 6 da manhã na ponta dos pés. Não consegue chegar na ponta dos pés. Para ele, o mundo é o mundo dele. Não importa quem esteja dormindo nem nada. É zoada do mesmo jeito. Não importa se é de madrugada. Não importa se é às 3 da tarde. Não importa se o irmão, se o amigo, se a esposa, se o marido está dormindo. O sanguíneo faz zoada, o sanguíneo faz barulho. O sanguíneo não entra no quarto quando a pessoa está dormindo devagarinho. Ele mete a mão na maçaneta e entra de vez. Depois ele não encosta a porta devagarinho para a pessoa não acordar. Ela bate, ela não, a pessoa sanguínea bate a porta para acordar a pessoa melancólica, sei lá, ou a outra pessoa, seja quem for, que esteja dormindo. Então, assim, barulho, que é uma qualidade, é também essa, entre aspas, deficiência, porque em alguns momentos o silêncio também é algo necessário, é algo imprescindível, né? E para muitas pessoas sanguíneas, às vezes, o barulho é uma coisa que não pode sair da sua vida, da sua cabeça. Então, em ambientes, por exemplo, em que pessoas estão ali conversando baixa, velório e tal, o sanguíneo vai conversando e vai se empolgando, daqui a pouco ele aumenta a voz, e se tiver um outro sanguíneo conversando mais alto do que ele vai conversar mais alto do que o outro vai conversar mais alto do que ele, aí você imagina onde é que essa conversa, a que nível de volume essa conversa vai chegar. Porque o sanguíneo normalmente também é um ser muito barulhento. Ao mesmo tempo eu disse que faz falta, porque eu fico com vontade de chorar toda vez que eu falo isso, eu não sei porquê, gente. O sanguíneo faz falta, o barulho é positivo, porque quando o sujeito não está, quando o sanguíneo não está presente, gente, é uma falta absurda. É um buraco absurdo. Por exemplo, gente do meu tipo, que sou melancólico e silencioso, entre aspas, eu chego num lugar e saio, nem todo mundo percebe minha presença. Mas o sanguíneo, Hilde, por exemplo, minha esposa, é mais ou menos barulhenta, igual o irmão dela, igual meu filho Juninho, que puxou o temperamento da mãe, e Gabi puxou mais o meu temperamento, mas os sanguíneos vão chegar, todo mundo vai ver, todo mundo vai ouvir, eles vão sair, todo mundo vai ver e todo mundo vai ouvir. Então quem é que faz mais falta quando chega e quando sai? Quem faz mais barulho, quem chamou mais atenção, quem se fez de alguma forma mais presente. Então quando a pessoa sanguínea não está, a casa fica um buraco enorme, é uma coisa incrível. Minha esposa passou 15 dias em São Paulo, gente, que coisa. Ainda bem que eu trabalhei durante o tempo todo, porque assim, o barulho dela faz uma falta terrível. Então o sanguíneo tem o barulho, né, que contrabalança e viaja nessas duas dimensões, na dimensão da qualidade e na dimensão do defeito. Uma outra coisa que o sanguíneo faz é falar com impulsividade, ou seja, ele fala sem pensar. Eu já disse aqui, né, que o sanguíneo gosta muito de dar respostas rápidas a determinadas perguntas e às vezes ele nem sabe a resposta. E aí a gente vai para Pedro, por exemplo, que é um cara que é aquele que responde imediatamente às perguntas que são feitas por Jesus. Então toda vez que Jesus apresenta uma questão, quem é que pula na frente? Pedro, que é um sanguíneo. Então ele toma decisões precipitadas assim, ele é impulsivo, ele fala muito rapidamente, então ele consegue dizer para Jesus, tu és o Filho de Deus. E Jesus dizer, foi Deus que te revelou isso, que coisa extraordinária. E no final da palestra, quando Jesus está dando as últimas instruções, Jesus dizia assim, olha, eu vou ter que ir morrer. Ele já chega impetuosamente, achando que tem o poder da palavra o tempo todo, e a resposta certa a toda a questão, e ele diz, o Senhor não vai morrer, ninguém vai te matar. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Ao mesmo tempo, na mesma conversa em que Pedro recebe uma revelação do céu, uma palavra de Deus, ele é influenciado por uma ideia diabólica, que é a ideia de não permitir que Jesus vá e faça o sacrifício para o qual ele foi enviado por Deus. Você entende isso?
é a impulsividade, a forma de falar sem pensar às vezes, sem raciocinar, que de vez em quando o sanguíneo faz, né? Então, por exemplo, ele é agradável, mas ele percebe alguma coisa errada na sua maquiagem. Aí você pergunta, como é que está a sua maquiagem? E ele é agradável, só que às vezes ele, por falar sem pensar, vai dizer, a sua maquiagem está horrível. Assim, veja bem, não tão horrível, né? Tem alguma coisa aí que vai se salvar, ele vai tentar se explicar e talvez ele vai piorar ainda mais a resposta que ele deu e a conversa. Mas por falar sem pensar, às vezes ele fala uma coisa que não era de fato aquilo que ele queria dizer. Deu na telha. E ele falou, e ela falou impulsivamente, porque essa é uma das questões que precisam ser tratadas também na vida do indivíduo sanguíneo. Uma outra coisa é a indisciplina, né? Principalmente na infância. O sujeito sanguíneo é difícil de ser disciplinado, menino é desobediente, é inquieto, não para, você pede para fazer uma coisa, dificilmente vai fazer e não organiza bem as coisas. Então, assim, não consegue se adaptar a métodos com facilidade. Então, a disciplina mesmo, aquela coisa de começar a tal hora, de fazer aquilo, de aceitar a sua vida, é algo a ser trabalhado na vida do sanguíneo, que é um sujeito bastante indisciplinado. Uma outra coisa que o sanguíneo é também é atrasado. Ele não tem muito compromisso com o relógio. Então, o sanguíneo, ele, por ser agitado e viver em várias questões e barulhos, resolvendo tanta coisa ao mesmo tempo, às vezes ele se esquece do relógio. E não tem muita preocupação em chegar cedo. Então, assim, meia hora de atraso não dá nada para o sanguíneo. Para o melancólico, o mundo acabou. 5 minutos de atraso para o melancólico, o mundo foi destruído. Para o sanguíneo, uma hora tá de boa, tá tranquilo. Então ele não tem muita questão de horário, não é muito a questão dele. Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque amanhã a gente vai falar sobre o exagero do sanguíneo. Eu tenho muita coisa para falar sobre essa questão do exagero do sanguíneo, principalmente para contar história, tá bom? Nosso horário já foi de novo, então nós temos amanhã vai ser 3 dias falando só sobre sanguíneo. Eu não estou nem ligando, porque eu acho que é legal a gente ir conversando, falando sobre todos os temperamentos ao mesmo tempo, apesar de estar enfatizando um e, de algum modo, conversando sem pressa.